Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material que é, assim, no mínimo, explosivo. Com certeza. É um artigo de opinião da Paula Schmidt, que saiu agora, dia 20 de novembro de 2025. O título já diz muito, né? Chomsky, o pedófilo e um presidiário entram num bar. Um título bem provocador. Totalmente. E a nossa conversa aqui vai ser para tentar desvendar essa teia de conexões que o texto propõe. E o ponto de partida é uma nota bem curta, quase críptica, que foi encontrada nos arquivos do Jeffrey Epstein. Uma frase que parece até ficção, né? Parece. A mensagem dizia: Chomsky me ligou com o Lula, da prisão. Que mundo. Essa frase, segundo o artigo, ela surge num contexto que é avassalador, que foi a liberação de mais de 20 mil arquivos do Epstein, agora em novembro de 2025. É muita coisa. Imagina o volume de informação. Mas essa notinha, sabe? Conectando um dos maiores intelectuais vivos, um ex-presidente brasileiro e um criminoso sexual condenado. Claro que ela se destacou. É o tipo de coisa que, para o mundo por um instante. Sem dúvida. E a reação oficial foi um contraponto direto a esse choque todo. O artigo aponta que o Palácio do Planalto agiu super rápido. Sim, emitirão uma nota para a imprensa. Exato. Uma negação total dizendo que a citada ligação telefônica nunca aconteceu. Ponto final, pelo menos para o governo. Mas é aí que a análise do artigo começa de verdade. É aí que fica interessante. A autora, Paula Schmidt, ela não descarta a mensagem de cara. Pelo contrário, ela começa a investigar a credibilidade disso de um jeito curioso. Como assim? Ela argumenta que, se fosse uma armação com um alvo político, seria uma armação meio estranha, porque em outras mensagens que saíram no mesmo lote de arquivos, o Epstein elogia o Jair Bolsonaro. Ah, tem isso também. Tem. E não uma, mas duas vezes. Ele chama o Bolsonaro de o cara, né? No original, Bolsonaro is the real deal. O que sugere que as mensagens não tinham um viés único, não eram para atacar Exatamente. Não eram para atacar só um lado do espectro político. É um bom ponto. É o argumento dela. Ela diz que isso tira um pouco a força da tese de que os arquivos foram manipulados só para prejudicar a esquerda. E daí, ela faz uma distinção que eu achei fundamental na análise dela. Que é a diferença de peso entre as duas menções, imagino. Isso. Porque ser elogiado por alguém é uma coisa, mas fazer uma ligação para essa pessoa... É outra história. Completamente diferente. Precisamente. A autora usa uma metáfora bem visual. Ela diz que a menção ao Bolsonaro é uma mancha que sai com água e sabão. Afinal, a gente não controla quem admira a gente, né? Certo. Mas a alegação sobre o Lula e o Chomsky é sobre uma ação direta, uma iniciativa de contato. E na visão da autora, isso seria uma nódoa indelével, algo que não se apaga. A diferença é entre ser associado e ser talvez cúmplice. Mesmo assim, a gente está falando da palavra do Jeffrey Epstein. O artigo leva isso em conta, né? A autora não trata ele como uma fonte 100% confiável. De jeito nenhum. E esse é o próximo passo do raciocínio dela. Ela o descreve como um bragdócio. Uma palavra ótima, um fanfarrão, né? Um fanfarrão, um contador de vantagens. Alguém que vivia de inflar as próprias conexões para parecer mais poderoso do que talvez ele fosse. Então a mensagem poderia ser só mais uma bravatada dele. Ok, então temos um fanfarrão que talvez estivesse só se gabando. Mas o artigo sugere que tinha um método por trás dessa fanfarronice toda, uma estratégia. Exato. A autora usa uma metáfora interessante, dizendo que o Epstein se conectava com os dois lados da moeda. De um lado, os bilionários óbvios, e do outro, o grupo que finge não ter poder. Isso. E para explicar essa estratégia, o artigo traz um conceito que eu achei fascinante, que vem do mundo da luta livre. Kayfabe. Kayfabe, o que é isso? É um termo que descreve o acordo silencioso entre os lutadores, sabe? No ringue, eles fingem se odiar, criam aquela rivalidade épica para a plateia. Mas nos bastidores são parceiros de negócio, dividem os lucros do espetáculo. Uau! E aplicar isso à política é uma ideia muito, muito forte. A sugestão é que a rivalidade pública entre esquerda e direita, entre, sei lá, o establishment e os anti-establishment, é puro teatro. É exatamente essa a provocação do texto. A tese é que o Epstein entendia esse jogo. Ele não via adversários, ele via atores desempenhando papéis.
E, ao se gabar de ter acesso tanto a figuras do poder financeiro quanto a ícones da esquerda como Chomsky, ele estava, na verdade, sinalizando para o mundo. Sinalizando o quê? Que ele transitava livremente nos bastidores desse teatro. Ele era o cara que frequentava o camarim dos dois lados, mostrando que a briga no palco era só para o público ver. Entendi. Ele se posicionava como a prova viva de que, no fundo, todo mundo ali pertencia ao mesmo clube. Mas isso ainda se baseia na ideia de que as palavras dele, o tal braggadócio, tinham um fundo de verdade. Só que o artigo não para na especulação, né? Ele avança para algo bem mais concreto. E essa é a grande virada na argumentação. O texto deixa a suposta ligação de lado por um momento e se foca no que está documentado. Nos fatos. Nos fatos, cita reportagens de veículos como The Guardian e o Wall Street Journal, que revelaram uma conexão financeira comprovada entre o Chomsky e o Epstein. Aí não é mais a palavra de um contra o outro, é um registro bancário. Exato. Segundo as fontes que o artigo cita, o Epstein ajudou a movimentar $270 mil para o Noam Chomsky. Isso muda completamente o patamar da discussão. Com certeza. Não é mais sobre quem ligou para quem, mas sobre uma transação financeira e uma transação substancial. E a reação do Chomsky quando o Wall Street Journal perguntou sobre isso é, segundo o artigo, muito reveladora. Pelo que eu entendi, ele não negou. Mas as respostas foram estranhas, para dizer o mínimo. Foram duas respostas com tons bem diferentes. A primeira foi ríspida, quase agressiva. Ele disse, isso não é da sua conta, ou da conta de ninguém, uma postura de total fechamento. Mas depois ele parece ter repensado a estratégia, né? Sim, talvez por perceber que essa rispidez não combinava muito com a imagem pública dele de intelectual aberto ao debate. Aí ele manda uma segunda resposta, bem mais elaborada, mais pessoal. E o que ele diz? Ele explica que precisava de ajuda para administrar finanças da falecida esposa, que morreu anos antes, e que o Epstein ofereceu um conselho. A forma mais simples de resolver a questão, segundo ele, foi transferir os fundos através do escritório do Epstein. A autora do artigo não parece comprar muito essa explicação, pelo que eu senti. Não mesmo. Ela é bastante cética. E o ponto que ela martela, e que talvez seja o mais forte do artigo, é a linha do tempo. Essa transação dos $270 mil aconteceu em março de 2018. E em 2018, o Epstein já era uma figura pública infame. O nome dele já estava totalmente ligado a crimes de pedofilia, tráfico de menores. A primeira condenação dele é de 2008. Ou seja, não dá para alegar ignorância em 2018. Impossível. E aí vem o detalhe crucial que o texto amarra. A suposta ligação da prisão, aquela da mensagem, teria acontecido em setembro do mesmo ano, apenas 6 meses depois dessa transação financeira. Nossa! O artigo amarra as duas coisas, sugerindo que a relação, seja ela qual for, estava ativa num período em que a má fama do Epstein era notória e global. Certo, a conexão financeira é um fato. A ligação é uma alegação. Mas o artigo parece usar esses dois pontos para construir uma tese ainda maior, que vai além de amizade ou ajuda financeira. Ele entra no terreno da espionagem. Exatamente. O texto argumenta que a função do Epstein, nesse grande esquema de poder, não era só de um facilitador financeiro. A autora afirma que já circulava em certos meios a informação de que ele atuava como um agente de inteligência, coletando compromat. Compromat, o termo russo para material comprometedor, usado para chantagem. Perfeito. E segundo a tese apresentada no artigo, o principal beneficiário desse trabalho de coleta de informações seriam as agências de inteligência de Israel. E é aqui que o texto aponta para o que considera ser a hipocrisia central de toda a história. Que seria o Noam Chomsky, um dos críticos mais ferozes do Estado de Israel, e um ativista anti-sionista mundialmente famoso. Ter uma relação próxima e financeira com alguém que supostamente trabalhava para os interesses de inteligência israelenses. A contradição é gritante. É o clímax da argumentação da autora. Para ela, isso transcende uma simples falha de julgamento pessoal. Seria a prova definitiva da tese do kayfabe. O maior crítico de Israel no palco. Estaria nos bastidores associado a um operador israelense. E para dar peso a essa alegação, o artigo cita investigações do site DropSite, que teriam exposto uma parceria de negócios entre o Epstein e o Ehud Barak. Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro. De Israel, ele mesmo. E que tipo de negócios eles teriam?
venda de armas e tecnologia de vigilância israelense. Pesado. O artigo menciona acordos que eles teriam intermediado com países como Mongólia e Costa do Marfim. Chega a citar negociações com Vladimir Putin. A imagem que o texto pinta é a de um Epstein que não é só um criminoso sexual, mas um jogador de altíssimo nível na geopolítica global. Isso realmente muda a perspectiva. Mas e a defesa? O artigo menciona a resposta da família Chomsky sobre a tal ligação? Sim, ele aborda isso. A esposa brasileira do Chomsky, a Valéria, negou veementemente a ligação. A justificativa dela foi bem prática e direta. Qual foi? Ela disse que eles foram revistados ao entrar na prisão para visitar o Lula e que não puderam levar celulares. Logo, a ligação seria fisicamente impossível de ser feita por eles. Parece uma defesa sólida. Se não tinha telefone, não tinha ligação. Fim da história. À primeira vista, sim. Mas a autora do artigo, a Paula Schmidt, contrapõe essa defesa com 2 pontos. Primeiro, ela adiciona uma informação que teria saído no New York Times de que o casal Noam e Valéria coassinaram uma mensagem de feliz aniversário para o Epstein em 2016. 2016. Isso é bem depois da primeira condenação dele. Muito depois. O que, para a autora, mostra que a relação cordial persistiu mesmo depois do escândalo já ser público. Entendi. E qual o segundo ponto para questionar a defesa? O segundo ponto é baseado na realidade do sistema prisional brasileiro, algo que talvez um leitor estrangeiro não entenda tão bem. A autora argumenta que a ideia de que é impossível fazer uma ligação de dentro de um presídio no Brasil é, para dizer o mínimo, ingênua. Ela diz que a entrada de celulares ilegais é um problema conhecido, né? Um problema crônico e notório. E ela também levanta a possibilidade de que o telefone não precisaria ter entrado com eles. Ah, claro. O telefone poderia muito bem já estar com o Lula dentro da cela. Para ilustrar a permeabilidade do sistema, o artigo até faz uma menção passageira a uma proposta do Marcelo Freixo, na época, para acabar com a revista íntima em presídios. O ponto dela é: a alegação de não poder entrar com o celular não encerra a questão para quem conhece o Brasil. Então, no final das contas, o que a gente tem é um quebra-cabeça bem complexo. Uma mensagem bombástica de uma fonte duvidosa, uma transação financeira comprovada, negações da família e uma teoria da conspiração bem articulada sobre espionagem e hipocrisia política. É um emaranhado perfeito. E a conclusão da autora é que a história do Chomsky e do Epstein é o exemplo máximo da sua tese do kayfabe. Para ela, não importa se a ligação aconteceu ou não. A relação financeira por si só já bastaria. Já provaria que as figuras que representam os 2 lados da moeda só se enfrentam para a plateia. Nos bastidores, como ela escreve de forma bem ácida, eles jantam à mesma mesa, compartilhando uma cumplicidade gostosa que só quem faz safadeza em conjunto consegue ter. É uma visão de mundo bastante cínica, mas que o artigo argumenta com uma série de evidências e conexões, por mais que algumas sejam especulativas. A ideia de que a grande divisão não é entre esquerda e direita, mas entre uma elite global e todo o resto. É a tese final, sem dúvida. E o texto deixa no ar uma provocação, sabe? Algo para se pensar depois que a leitura acaba. Se as figuras que parecem encarnar os extremos do debate público podem de fato colaborar em segredo de formas tão profundas como o artigo sugere. O que isso diz sobre a natureza das divisões políticas que a gente acompanha todo dia? Exato. Será que a gente está assistindo a uma disputa real de ideias ou a uma grande performance combinada, um kayfabe, para manter o público entretido enquanto o verdadeiro jogo acontece longe dos nossos olhos?